Então, fala galera do Colégio Líder, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo esse vídeo. E hoje, na aula de Geografia, nós vamos falar sobre IBGE e pirâmide etária. Então, vamos começar a nossa videoaula. Para começar essa aula, eu vou precisar falar de demografia. Demografia é o estudo das características da população. E os dados demográficos no Brasil são organizados pelo IBGE. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. I de Instituto, B de Brasileiro, G de Geografia e E de Estatística. IBGE. O IBGE é o responsável por fazer o censo demográfico. Mas o que é o censo demográfico? O censo demográfico é uma pesquisa que o IBGE faz, entrevistando toda a população brasileira. E essa pesquisa, ela demanda tempo e ela é feita a cada 10 anos. O último censo foi feito no ano de 2010, o próximo no ano de 2020, depois 2030 e assim sucessivamente. Mas qual é o objetivo do IBGE em realizar o censo demográfico? Olha, gente, quando se faz o censo demográfico, é possível conhecer as principais características da população. Vou dar exemplos para vocês. Quando a gente pergunta a cada um dos indivíduos, a gente tem como saber se tem mais gente morando na área rural ou se tem mais gente morando na área urbana, por exemplo. O IBGE, quando faz isso, pergunta também o tipo de moradia. Então, a gente tem como saber se tem muita gente morando em casa ou em apartamento, etc. Entendeu? Perguntam também a idade dos entrevistados, e aí a gente tem como saber se tem muitos idosos na nossa população, se tem poucas crianças ou muitas crianças, etc. A faixa etária, não é isso? Nós temos como saber também se tem mais gente do sexo masculino, do sexo feminino, por exemplo. Estão entendendo? Se tem mais homens ou se tem mais mulheres na população brasileira. A gente tem como saber também sobre a etnia, a cor, a raça, se tem mais pretos, pardos ou brancos na população brasileira. Então, todas essas características aí que eu estou falando para vocês é possível saber com a realização do censo. Então, o IBGE também pergunta a religião, pergunta também o grau de escolaridade. Então, a gente tem como saber se tem muita gente estudando ou se muitas pessoas largaram o estudo, entendeu? Ou concluíram o estudo. Então, a gente tem como saber informações da saúde. Tudo isso aí, gente, mais um bocado de informações são possíveis retirar quando o IBGE realiza o censo. E como é que é realizado esse censo? Bem, funcionários do IBGE, funcionários do governo vão até a casa de cada um dos moradores, né, entrevistar quantas pessoas tem na casa, né? Esses funcionários do governo, né, que eu estou circulando aqui, são chamados de recenseadores. Então, um recenseador é aquele funcionário que vai até a casa entrevistar a população por meio de um questionário eletrônico. Então, através desse dispositivo, o recenseador ele vai perguntar ao entrevistado quantas pessoas tem na casa, né? Quantos cômodos tem a sua casa, quantas televisões tem a sua casa, ou ele vai perguntar também qual é o sexo das pessoas que moram com você. Então, se você ainda não foi entrevistado por um recenseador, a sua mãe ou seu pai ou alguém que mora com você pode sim já ter sido entrevistado e ter respondido por você, tá bom? Ah, mas como é que eu posso reconhecer um recenseador do IBGE? Bem, é muito fácil. Ele usa boné, colete, crachá e bolsa. Todos esses materiais possuem o logotipo do IBGE, tá certo? Então, sempre que vocês veem um funcionário desses, eles são os recenseadores do IBGE, tá bom? Depois de coletar as informações de toda a população, o IBGE faz o seguinte, ele constrói gráficos, diferentes tipos de gráficos, gráficos de barras, gráficos de colunas, gráficos de linhas, constrói mapas também, mapas da distribuição da população, mapas da densidade demográfica, constrói tabelas, tudo isso, gente, o IBGE faz para resumir e para que quem tenha interesse em visualizar, né, essas informações
compreendam de uma forma mais rápida e eficiente, tá certo? E um tipo de gráfico que o IBGE divulga que é muito interessante para estudar a população é a pirâmide etária. O gráfico da pirâmide etária tem esse formato assim, né? É um tipo de gráfico que vai indicar a proporção de homens e a proporção de mulheres que tem na nossa população brasileira, segundo as faixas etárias. Então, esse tipo de gráfico, né, que é a pirâmide etária, eles têm, repetindo, eles vão indicar o gênero e vão indicar também as faixas etárias em que estão distribuídas a população. Agora vamos analisar um pouquinho melhor a pirâmide etária que o IBGE divulgou no censo de 2010. Percebam aqui que nós temos a base, que fica na parte inferior da pirâmide, nós temos o corpo da pirâmide e nós temos o ápice, que fica na parte superior. Tudo bem? A base é formada por crianças e jovens, ou seja, aquelas pessoas que têm entre 0 e 19 anos. No corpo da pirâmide, nós vamos ter a proporção de adultos na população, né, que tem entre 20 e 59 anos. E no ápice estão os idosos, né? Pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Então, a construção de uma pirâmide etária, né? A construção e a análise de uma pirâmide etária é muito importante para nós conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país. E também é usada para orientar no planejamento público. Como assim orientar no planejamento público? Eu vou explicar para vocês. Percebo que na base, que tem crianças e jovens, né, em 2010, existiam 33%, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil, ou seja, de crianças e adolescentes. Então, com a base cada vez menor ao longo dos anos, fica evidente a necessidade de se investir mais na qualidade de educação de crianças e jovens, não somente na quantidade, mas investindo na qualidade da educação de crianças e jovens. Agora, a gente percebe no corpo, né, a proporção de adultos, que é de 56%, ou seja, o corpo alargado da pirâmide indicou uma maior proporção da população da fase adulta, né? Nós temos aí 56%. Essa informação vai nos mostrar a importância de gerar mais empregos, né, de promover melhorias para a condição de vida da população, né, como habitação, transporte, saúde, saneamento básico, entre outros serviços que muitos adultos necessitam, né, principalmente a geração de empregos, tá bom? E a partir daí, nós vamos analisar agora o ápice. O ápice da pirâmide ele é formado por 11% da população brasileira. Isso em 2010. Né? Em 2020, a gente ainda não sabe, ainda vai ser divulgado. Então, esse 11% representa a parcela de idosos. Então, a gente tem uma noção de como é que está, né, a expectativa de vida da nossa população, se estamos vivendo cada vez mais, ou se tem os idosos. Quando a gente fizer uma comparação, né, da pirâmide etária de 2010 com a pirâmide etária de 2020, a gente vai ver se a expectativa de vida aumentou ou se diminuiu, entenderam? Então, tudo isso nós podemos analisar numa pirâmide etária. Então, gente, é isso. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem para fixar esse conhecimento, tudo bem? Atividade impressa de geografia número 7. Foi um prazer tê-los aqui comigo em mais uma videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima.